Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quinta-feira, 23 de março de 2023. Bom dia! É o Meio-Dia Paraná pedindo passagem com as principais notícias do dia. Na sua tela, as obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. A empreiteira confirmou o que muita gente já imaginava. A obra vai atrasar mais uma vez. Não deve ser entregue antes de outubro ou novembro. São mais alguns meses de muito transtorno pela frente. Hoje cedo, teve vistoria na trincheira. Nós acompanhamos e vamos atualizar para você os trabalhos da trincheira e ainda outras obras atrasadas, entre elas a revitalização do aterro do Igapó. Destaque hoje também para a bronca de moradores da região da Concha Acústica, de bagunça de pessoas que dormem nas calçadas e andam até queimando colchões nas madrugadas. Assunto para Mônica Dal. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia a você, uma boa quinta-feira para todos que estão conosco. Nós recebemos alguns vídeos que mostram um colchão pegando fogo em plena Souza Naves. Isso aconteceu em uma madrugada desta semana e, além dessa situação, os moradores da região da Concha Acústica, do Centro Histórico, reclamam que têm até dificuldades para dormir, porque ao longo dessas madrugadas convivem com brigas, gritaria, além de outros incômodos. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa situação, as respostas do poder público e todos os detalhes no Meio-Dia Paraná daqui a pouco. Alberto. Tá certo. Daqui a pouco a Mônica vai falar também da prisão de um homem envolvido de 2 idosos em Apucarana. O Meio-Dia Paraná teve acesso ao depoimento frio deste homem, deste jovem rapaz aí de 23 anos que agora está na cadeia. Acompanhe um trecho comigo. Arrebentou, entrou pra dentro, só hora que eu catei na goela do velho e ele catou na. Foi tapa, foi soco, foi pontapé. O outro investigado por esse crime acabou sendo morto ontem à noite num confronto com policiais militares. Já trago outros trechos do depoimento para você. E Catherine Tanã, o que será que ela destaca nessa quinta-feira? Seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você, um ótimo dia a todos os que estão com a gente. Olha, na primeira quinzena de abril vão ser abertas as inscrições para o concurso do Estado, que vai contratar mais de 1.000 professores e pedagogos para a rede de educação aqui do Paraná. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, onde fazer a inscrição, quem pode participar desse concurso, salários, tudo aqui no Meio-Dia Paraná. Já. Combinado. Você vai ver ainda a mobilização para ajudar um jovem que se envolveu num acidente em Londrina. O carro dele caiu na canaleta de água ali no meio das pistas da Avenida 10 de Dezembro. Uma operação que apura o pagamento de propina para servidores municipais e um vereador aqui do norte do estado. E o susto enfrentado em meio a mais um temporal no Paraná. Um avião foi arrastado pelo vento, muita gente não viu chuva alguma, nada de vento nas últimas horas, mas tivemos sim temporais isolados em alguns pontos do nosso estado. 28 graus em Londrina, olha só que céu azul, que bela imagem da nossa cidade. Por aqui, tempo firme nesse final de manhã de quinta-feira. É bom demais ter a sua companhia nesse Meio-Dia Paraná, que já começou ao vivo para todo o norte do estado. (11h51), faltando agora 9 minutinhos para o meio-dia. Nós começamos essa edição com uma mobilização pela vida. A família de um motorista que se envolveu num acidente no fim de semana está precisando de doação de sangue. E sua ajuda pode ser para ele e para tantas outras pessoas que dependem dos estoques dos vários hemocentros espalhados pelo Paraná. Mônica Dal, como colaborar, como ajudar? Esse caso específico aí, a família está toda mobilizada, né? Mas claro, são muitas outras pessoas também precisando dessa ajuda. Com certeza, Alberto. Esse jovem de 22 anos,
O Matheus Felipe Gonçalves Henriques, ele está internado desde o último domingo, então ele completa 5 dias de internação e o estado dele ainda é considerado grave. Hoje de manhã a gente conversou com a irmã dele, claro que a família toda está nessa correria, prestando todo o apoio para esse jovem durante a internação. Eles têm períodos curtos ali de visita, por isso também que ela não conseguiu trazer tantas informações para a gente, mas a mais importante foi repassada, que é essa necessidade de doação de sangue ao Matheus. Eles pedem então qualquer tipo sanguíneo para ser doado no IEL, que fica na rua Souza Naves, número 667. A família também pediu para reforçar o horário de atendimento, que é das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Qualquer dúvida é preciso ligar neste telefone, o 3374-7800, 3374-7800. Como o Alberto disse inicialmente, há uma grande mobilização de amigos, parentes, de todas as pessoas que conhecem o Matheus para que a doação de sangue seja feita, ele possa se recuperar e sair. Aconteceu com ele, foi na madrugada de domingo, no viaduto da Avenida 10 de Dezembro, ele acabou perdendo o controle ali na rua Bolívia e o carro despencou de uma altura de 10 metros. O Matheus ficou bastante ferido porque o carro capotou várias vezes e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando ele foi encontrado, estava sem cinto. E ele ficou ali imediatamente em estado grave, foi levado para o hospital inconsciente e agora tenta se recuperar. A doação de sangue é um ato de amor, de solidariedade e precisa da colaboração de todos, né? Por isso que a gente reforça então a UIEL aqui em Londrina, que fica perto da Santa Casa, mas também o Hemocentro do Hospital Universitário, que sempre necessita de doadores. Para falar um pouco mais a respeito disso, a gente vai ouvir uma entrevista de uma representante do Hemocentro Estadual que falou um pouco mais a respeito da importância da doação de sangue, reforçou que todos podem doar. Vamos ouvir. É muito importante que a população colabore, porque nós atendemos cerca de 386 hospitais no estado todo. Então, o nosso estoque hoje, se o EMEPAR parasse de funcionar hoje, de atender a clientela, nós teríamos estoque suficiente somente para 3 dias. Então, por isso que nós pedimos, por favor, que realizem o agendamento através do site www.saude.pr.gov.br/doação. Isso facilita a organização do atendimento. Então, para nós podermos atender melhor, as pessoas venham e compareçam no horário agendado. Algumas informações importantes também quanto à doação de sangue. Todas as pessoas podem doar desde que estejam em boas condições de saúde, né, que cuidem da alimentação, por exemplo, evitar uma alimentação mais gordurosa 4 horas antes de doar, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 51 quilos. Claro que ao chegar nesses locais de doação, mais informações e detalhes serão repassados, mas só de ter a atitude de fazer a doação já é muito importante e há muitas pessoas precisando. Alberto. Valeu, obrigado. Fique nosso pedido aí para que se colabore com esse caso e tantas outras pessoas aí necessitando de doações. Temos hemocentros aqui em Londrina, Apucarana, enfim, várias cidades da região e você pode, claro, colaborar. Morreu hoje um aluno da APAE de Jandaia do Sul que estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi. A criança de 8 anos era uma das que estavam no ônibus escolar e se envolveu em um acidente com um trem há 2 semanas. No dia do acidente, 2 alunos já tinham morrido. Depois, uma monitora perdeu a vida no hospital e nesse último fim de semana, uma aluna também morreu após complicações do acidente. Portanto, já são 5 mortes decorrentes desse acidente. Lá no G1 tem as atualizações para você. Servidores públicos de Faxinal e um vereador estão sendo investigados por envolvimento no esquema de corrupção, de pagamento de propina para beneficiar uma empresa. Hoje, teve a operação da Polícia Civil. Cátulo Tanã, há alguma prisão? Não, Alberto, de acordo com o delegado Tiago Vicentini, aqui do Núcleo de Combate à Corrupção da Polícia Civil, núcleo aqui de Londrina, foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão para recolhimento de documentos, celulares e computadores que agora vão passar por perícias. A busca da polícia é por provas do que a investigação vem apontando durante 6 meses de trabalho em conjunto com o Ministério Público, a Promotoria de Faxinal. Os mandados, 11 deles hoje, foram cumpridos na cidade de Faxinal, aqui no
norte do estado, e um em Cruz Maltina, que também fica na nossa região, próximo à Faxinal. Segundo a Polícia Civil, essa investigação começou depois de uma denúncia. A denúncia dava conta de que um vereador vá por vários anos e continua, inclusive, atuando na cidade, estaria recebendo dinheiro de salário de assessores. A polícia passou a investigar o caso e, segundo o delegado, teria descoberto na conta do vereador alguns repasses suspeitos. E ao descobrir esses repasses suspeitos, acabou também descobrindo um outro suposto esquema de fraudes em licitações com a Prefeitura de Faxinal. Olha só um dos destaques da entrevista com o delegado. Nós estávamos tratando apenas de um caso de desvio de verba pública, né? O fato costumeiramente denominado de rachadinha, porém nas análises bancárias detectamos repasses de valores muito significativos de um grupo empresarial, de um laboratório de análises clínicas com certa representatividade ali na região de Faxinal, né, efetuando pagamentos tanto em prol do vereador como para esse ex-assessor legislativo, e também transações em que se pôde detectar uma triangulação de pagamentos, ou seja, pagamentos para o assessor e o assessor no mesmo dia ou em datas distintas, repassando esses valores para o parlamentar. Né? Detectamos que esses valores por si só, né, numa análise isolada, não constituem nenhuma ilicitude, mas detectamos que essa empresa foi beneficiada, né, logrou êxito, vamos dizer assim, em processos licitatórios que culminaram em contratações com a administração pública municipal de Faxinal. Ainda de acordo com o delegado, esses pagamentos teriam ocorrido tanto durante o processo de licitação, então enquanto outras empresas disputavam para conseguir prestar o mesmo serviço, e também depois que essa empresa que teria feito o pagamento ganhou a licitação, já com um contrato em vigência, contratos de 2020, 2021 e 2022. Em outro trecho de entrevista, o delegado cita os valores desses contratos e também alguns valores que foram identificados na conta do vereador e também de assessores. Um contrato com valor na faixa de 200 mil, outro de 400 mil, né? Detectamos repasses de um assessor do empresariado para um assessor e para o vereador na faixa aí de 50 mil reais. Né, de 50 mil reais. Né? Então são valores que podem sim, que pelas evidências indicam que seja fruto de corrupção, considerando outras evidências também coletadas. Tem uma outra empresa que fornece materiais de construção que não foi alvo dessas buscas, mas nós já temos elementos mínimos que indicam uma similaridade de fraudes, ou seja, de pagamentos em prol de agente político, né, durante a execução de contratos, e indícios razoáveis de uma fraude de contrato que beneficiou essa pessoa jurídica. De acordo com o delegado, a gente está falando dos seguintes crimes, diante de tudo isso que a gente trouxe até agora. Crime de peculato, que é o caso do desvio de verba pública, popularmente conhecido como rachadinha, no caso do dinheiro que, se provado, né, teria saído do salário de assessores para a conta do vereador, isso ainda segue sendo investigado. Também dos atos de corrupção ativa e passiva para vantagem indevida, no caso aí, por conta das fraudes em licitação para que uma empresa ganhasse para esse serviço de um laboratório de análises clínicas ali na cidade. Nós, claro, procuramos esse laboratório, que é o Laboratório João Aldroado, e o laboratório não tem nenhuma relação ou contrato com o vereador, disseram que ficaram surpresos com a citação e que estão dispostos a colaborar com as investigações. O vereador
investigado e a Câmara de Vereadores de Jataizinho ainda não deram retorno aos nossos contatos, mas a Prefeitura de Faxinal enviou uma nota dizendo que a Prefeitura de Faxinal foi visitada pela Polícia Civil em 2 departamentos, no Cadastro Tributário e na Diretoria de Governo. Foi alvo, né, desse mandado de busca e apreensão, que não houve o recolhimento de nenhum documento, que a Polícia Civil não achou necessário e que a Prefeitura está à disposição das autoridades e informa que não foi citada e nem tem conhecimento dessa operação. A gente vai seguir de olho em tudo que está acontecendo e também, Alberto, qualquer novidade, como retorno do vereador e também da Câmara de Faxinal, a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Importante pontuar, Alberto, que o delegado deixou claro que não há, até o momento, indícios de que essa empresa que ganhou a licitação tenha deixado de prestar serviço à população. De que, por enquanto, a investigação trata-se apenas do pagamento para que ganhasse a licitação, para que ela pudesse operar no município. Por enquanto, nenhum indício de que não tenha prestado o serviço a qual foi contratada para fazer. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Ao vivo ali do Núcleo de Combate à Corrupção da Polícia Civil, que fica pertinho da Prefeitura de Londrina, esse núcleo que é responsável por investigações em várias cidades aqui do Paraná. A Polícia Militar localizou mais um laboratório de drogas em Londrina, desta vez numa casa do Jardim Santa Fé, região da rodoviária. Lá foram encontrados vários equipamentos usados para preparar e fracionar porções de drogas. A PM tinha recebido informações de que o imóvel abandonado era usado por traficantes. Durante a revista, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína, além de 3 balanças e 2 prensas. Os traficantes, esses não foram localizados. Morreu num confronto com a Polícia Militar um dos investigados por envolvimento na agressão e morte de 2 idosos em Apucarana. Esse rapaz tinha 24 anos. Outro investigado está preso e o Meio Dia Paraná teve acesso ao depoimento dele. Mônica, eu inclusive vi trechos desse depoimento, é de uma frieza sem tamanho, de uma tamanha indiferença com 2 vidas aí que se perderam. Total, né, Alberto? Parecia que ele estava falando de uma coisa rotineira, não de 2 homicídios, né? Esses crimes que são tratados como latrocínio pela Polícia Civil. Como você disse, né, um depoimento bastante frio desse preso, que é o Gustavo Henrique Palinha da Rocha, de 23 anos, que é morador de Jandaia do Sul. Em depoimento, ele disse que cometeu esse crime a convite da outra pessoa, o Renan Anderson da Silva, que depois, posteriormente, foi morto em confronto. Segundo ele, não conhecia ninguém e não sabia onde ficava essa residência e que as informações foram todas levantadas pelo Renan. O Gustavo disse que eles chegaram na casa por volta da 1h20 da manhã e ficaram por lá durante 4 horas, que durante esse período até comeram o que estava ali na geladeira desse casal. Para entrar na casa, pularam o portão, tentaram arrombar a porta e não conseguiram. Aí foram para o fundo e o casal acendeu a luz e abriu a janela. Depois disso, os 2 saíram para fora e eles se identificaram como policiais e que precisavam que eles abrissem a porta para fazer uma revista. Quando isso aconteceu, quando o seu Armando abriu a porta, ele já começou a ser agredido. Eles agrediram bastante esses idosos. O Gustavo queria ir embora, mas o Renan insistiu para que eles continuassem ali na casa. Um deles até tomou banho na casa dos idosos. Ainda em depoimento, ele disse que os 2 levaram R$150, celular, mala, alguns alimentos e até mesmo chocolate. Gustavo também informou que pegou um relógio e que já vendeu esse relógio para comprar drogas. Falando das imagens de câmeras de segurança que foram cedidas pela Polícia Civil. De acordo com esse preso, Renan era o que estava na frente, ali na rua Pio 10, com a mala, e ele o que estava atrás. Já na imagem da rua Minas Gerais, o Gustavo estava com a mala e os 2 já estavam tentando trocar o que tinham roubado. A gente também vai ver no depoimento que ele mostra as mãos machucadas, isso porque eles agrediram, né, esses idosos no último dia 15. Ainda falando dessa situação que aconteceu no dia 15, o seu Armando e a esposa foram brutalmente agredidos. Infelizmente, esse idoso de 79 anos
anos, não suportou os ferimentos, morreu no local e a companheira dele, a dona Maria de Lourdes, de 65 anos, ficou internada por 3 dias, mas não suportou os ferimentos. Agora que a gente deu um pouco essa prévia do depoimento, a gente vai ouvir mais detalhes agora com o vídeo, o áudio do que essa pessoa acabou dizendo sobre o crime e também confessou. Assim se identificou como polícia civil. Vocês falaram que era polícia civil? Abri a porta, né, fazer uma revista. Uhum. Ele que deu a ideia, né? Eu falei, abre a porta, né? Tipo, trocando um papo, pá. E a mulher já nos esperando ali, pá, e ele, pá. Rebentou, entramos pra dentro, foi a hora que eu catei na goela do velho e ele catou, né? Cada um catou um. Cada um catou um, como assim? Cada um agrediu se um? derrubou. E já começou a macetar. Sua mão ficou machucada? Deixa eu dar uma olhadinha nas suas mãos. Aqui assim. Pelos morros que eu tinha na cabeça dele, deu uma inchada. Levanta só mais um pouquinho. Suas mãos ficaram inchadas, então? E tinha sangue na mão? Meu tênis tinha, eu joguei fora. Tu jogou esse tênis aonde? Joguei dentro do rio. Ah, foi tapa, foi soco, foi pontapé. Bom, a gente ouviu então o depoimento ao delegado do Gustavo Henrique Palinha da Rocha, de 23 anos. A gente tem outro trecho dele falando o que levaram, né, o que os dois levaram da casa desses idosos e o que fizeram com esses objetos. E o que vocês subtraíram da casa deles lá, o Gustavo? Só os R$150. R$150, mais o quê? O celular. O celular? Que a parte ficou com ele. Ele que ainda escolheu para somar comigo. E nem queria somar. Tá, Eu só catei R$50. O resto ficou com ele. A mala, os pertences, os alimentos. Aí não tinha nada de importante não. Só tinha coisa, tinha bis, chocolate, essas fitas, iogurte, mistura. Teve um que tá tudo zoado. Vocês pegaram isso para comer? Também. Também? Mas um pouco foi para vender. Foi para vender? E vender para quê? Para usar droga. Para usar droga? Isso. Você chegou a pegar o relógio do Armando também, de uma das vítimas? Peguei, mas vendi. Fumei. Fumou o relógio? Então você pegou o relógio também? Peguei. Bom, a gente viu na fala aí do Gustavo, né, atitudes de extrema frieza que infelizmente aí, né, eles agrediram e esses dois idosos acabaram morrendo depois de estarem dormindo e terem sua casa invadida. Falando desse outro envolvido no crime, ele foi morto em confronto ontem na cidade de Apucarana. A polícia já tinha recebido uma prisão em aberto por causa desse crime. Logo depois dessas diligências, eles perceberam uma pessoa com as mesmas características. De acordo com a polícia militar, ele tentou fugir, houve uma perseguição ali na região de Apucarana de alguns quilômetros e esse homem teria feito menção em apontar uma arma para os policiais. Ele foi atingido de volta e acabou morrendo. A Polícia Civil agora deve concluir esse inquérito e o Gustavo, que continua preso, deve responder pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso pode levar a uma prisão de 20 a 30 anos, vai depender, porque há também aquela etapa de oferta de denúncia ao Ministério Público e depois a gente vai saber exatamente o desfecho dessa situação. E vamos acompanhar, né, Alberto? Sem dúvida alguma, né? Imagina a família, os amigos aí que já sofreram com a dor da perda, agora vendo essa frieza toda nesse depoimento. Claro, tudo isso vai ser levado em conta pelo delegado, pelos promotores e depois pela justiça para definir aí a pena, né? A punição para esse crime aí tão brutal. Obrigado, Mônica Dal. Agora 12:10. Foram definidas as datas de inscrição e de provas do concurso que vai contratar mais de 1.000 professores para a rede estadual de ensino do Paraná. Assunto aí que interessa a milhares de pessoas em todo o estado. Foi definido também, Catherine, o valor da inscrição. Eu peço, por favor, que você traga toda essa programação aí. Concurso aí que certamente vai atrair milhares de concorrentes.
Com certeza, Alberto. O pessoal estava aí só no F5 ali do teclado para saber quando as informações iriam ser divulgadas, as datas principalmente, como você bem falou, o valor, né, da taxa de inscrição para já reservar esse dinheirinho para conseguir se inscrever. É o seguinte, primeiro de tudo, quero convidar você que está acompanhando Meio Dia Paraná para pegar o seu celular, porque vai aparecer aqui na tela para você um código, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer aqui, porque você vai ser direcionado para nossa página lá no G1 Paraná, que você já conhece bem nosso portal, e lá tem todos os detalhes. Só que antes é o seguinte, você fica aqui com a gente e fica junto com o celular, porque a gente vai contando para você enquanto você vai acompanhando aí no G1 as seguintes informações. São 1.256 vagas para esse concurso da Rede Estadual de Ensino aqui do Paraná. Dessas 1.256 vagas, 1.109 são direcionadas para a docência da matriz curricular e 147 são para professor pedagogo. As vagas, todas essas, vão ser distribuídas nos 32 núcleos regionais de educação que o Paraná tem. E as inscrições para participar vão começar no dia 10 de abril e se encerram às 23 horas ou às 11 da noite do dia 9 de maio. Para participar, quanto que paga? R$100 se você for participar, concorrer, no caso, a um cargo. Se for concorrer a 2, paga o valor da taxa de R$160. As provas vão ser realizadas no dia 18 de junho. E esse concurso, segundo o governo do estado, vai ser dividido em 5 etapas. Vão ser provas objetiva, discursiva e prática, de caráter eliminatório e classificatório. Também vão ter provas de títulos de caráter classificatório e, por fim, a avaliação médica, que também vai ter esse caráter eliminatório. As provas objetivas e discursivas, portanto, que vão ser no dia 18 de junho nas cidades sedes dos núcleos regionais de educação. Citando as que ficam mais próximas a nós, é o caso de Londrina, que o núcleo fica justamente na Avenida Maringá, como também na cidade de Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho, entre outras tantas distribuídas pelo nosso estado. Então, inscrições a partir do dia 10 de abril. No G1 Paraná tem um link para você aí que já quer, que vai participar, né, tá de olho, já para quando começarem, já se inscrever bem certinho e participar do concurso estadual de ensino aqui do Paraná. Alberto. Obrigado, valeu, Kathleen. Lá no G1, então, já tem toda essa programação, todo esse calendário e também as datas por regionais, até porque há um número definido para cada regional de ensino e lá no G1 você confere quantas vagas aqui para a regional de Londrina, a regional de Apucarana, Cornélio Procópio, enfim, toda a região sempre ligada no nosso Meio Dia Paraná. Previsão do tempo, começando com imagens de um avião que foi arrastado durante um temporal em Guarapuava. Um avião de pequeno porte que estava num dos extremos da pista. Ninguém ficou ferido e não houve danos em outros aviões que estavam no aeroporto. Mas, claro, uma grande correria por lá, até para que depois pudesse ser guinchado esse pequeno avião, evitando danos ainda maiores no aeroporto de Guarapuava. Esse temporal foi ontem à tarde, um temporal bem localizado, mas, claro, provocando esses transtornos no aeroporto de Guarapuava. Aqui no norte do estado, não se viu chuva em boa parte da região nas últimas horas. O que se tem, na verdade, é esse céu lindo, totalmente azul, em boa parte da região. Começando aí por Maringá. A temperatura nesse momento na cidade Canção é de 29 graus. Dia lindo também na nossa Londrina, por aqui. A temperatura também é de 29 graus. Você confere aí imagens do centro da cidade, parte da rua Guaporé e mais ao fundo a querida Zona Norte ligada aqui no Meio Dia Paraná. Atualizando para você, 28 graus na verdade, a temperatura de momento aqui em Londrina. Previsão ao longo da tarde. Você vê essa faixa em amarelo que pega boa parte da nossa região, indicando a predominância do sol nas próximas horas. Mas claro, há essa faixa azul chegando próxima ao norte do Paraná, pegando ali Ortigueira, Mauá da Serra, Imbaú. Ali poderemos ainda ter pancadas de chuva ao longo da tarde. Temperaturas hoje estão nessa outra tela. Mínimas de 17 em Rolândia e Apucarana e de 18 em Jacarezinho. Já ao longo do dia a temperatura está subindo, chegando aos 32 em Jacarezinho, 34 em Bandeirantes. Já Apucarana e Cornélio Procópio, a máxima hoje não deve ultrapassar os 31 graus. Londrina está na tela seguinte. Começamos por aqui com 19 graus,
vamos chegar aos 32 ao longo da tarde, à noite ainda 31 graus. Para fechar esse giro, imagens de Apucarana, da Cidade Alta, também com esse belo céu azul. Nesse comecinho de tarde de quinta-feira, Apucarana agora com temperatura de 28 graus, 27 está atualizando a nossa equipe, 27 Apucarana, 28 Londrina, 29 graus em Maringá. A empreiteira responsável pela trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste divulgou uma nova previsão de prazo para a conclusão das obras. O limite, inicialmente, seria ali em meados do ano, no mês de julho, mas haverá essa prorrogação. Inclusive, a gente tem observado sempre pontos de lentidão nos acessos a essa obra e dia após dia a situação fica ainda mais complicada por lá. Por mais de 30 anos, uma rotatória tentava organizar o tráfego no cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste. O crescimento da Zona Norte sobrecarregou o trânsito e levou ao projeto da trincheira. Um desnível entre as duas avenidas com um túnel para a passagem dos veículos. O prazo para a conclusão da obra era janeiro de 2023. A prefeitura prorrogou para julho. Agora, um novo cronograma divulgado pela empreiteira indica que só em novembro de 2023 a trincheira deve ficar pronta. Um total de 34 meses de obra, 24 previstos inicialmente. Dentre os motivos do atraso, a empreiteira alega chuvas frequentes, alterações no projeto, imprevistos pelo caminho, como rochas que tiveram que ser removidas e dificuldade para contratar trabalhadores qualificados. Neste ponto específico, foram ainda várias paralisações nos últimos meses por atrasos em pagamentos dos funcionários. A empreiteira já foi notificada pela prefeitura 30 vezes por irregularidades, mas até agora não foi multada pelos problemas identificados. A TCE Engenharia teve problemas também em outra obra de grande porte no Paraná, a Linha Verde, a adequação de um movimentado trecho de rodovia que corta Curitiba. Na capital, a prefeitura aplicou multa de quase R$2 milhões ao consórcio integrado pela construtora pelo atraso nas obras. Lá em Curitiba, então, já teve essa punição milionária. Aqui em Londrina não tem qualquer punição efetivamente até agora. Tem vários procedimentos abertos, mas fato é que, apesar dos atrasos e dos aditivos, a obra está aí com uma grande demora, né, e uma lentidão na Olhos Vistos. Hoje pela manhã, da trincheira, a Mônica Dal esteve por lá acompanhando. Mônica, teve algum avanço aí, alguma constatação diferente, alguma nova providência? Olha, Alberto, por parte dessa comissão da Câmara Municipal de Londrina, que é responsável por fiscalizar essa obra, não. Basicamente, e em resumo, esses vereadores identificaram que tudo está correndo de forma regular, que houve sim atrasos, mas que esses atrasos estão sendo bem justificados pela empresa, né? A gente lembra que um dos motivos que são trazidos por essa empresa responsável pela obra é a grande quantidade de chuva que vem caindo na nossa cidade desde o início do ano. Ainda falando dessa fiscalização, dessa vistoria que houve por aqui, esses vereadores estiveram durante a manhã aqui nessa obra, conversaram com os funcionários, estiveram ali naquela área onde ficam os funcionários e também focaram em um ponto específico aqui da obra, perto dos comércios e também o trecho que liga as duas avenidas, né? A gente está aqui falando e o tempo todo passam pessoas reclamando dessa obra. Ainda falando dos vereadores, eles verificaram que os funcionários estão recebendo EPIs, né, os equipamentos de segurança, também questionaram o secretário de obras sobre o ritmo da obra, questionaram também o engenheiro técnico da TCE Engenharia, que estava aqui, e constataram então que não há irregularidades, que essa obra está correndo da forma que deveria. No fim das contas, a ideia é encaminhar um relatório ao Ministério Público, que também está investigando essa obra, principalmente a cedência dos aditivos. Vamos ouvir mais detalhes na entrevista do vereador Madureira, do PP. Ele é presidente dessa comissão de fiscalização. Primeira coisa é deixar um relatório muito claro e transparente para a população, também levar esse relatório para o Ministério Público, né, para que tenha clareza no que está acontecendo aí, mostrar também que não está tendo danos ao erário público,
o dinheiro não está sendo jogado por ralo, né? Algumas coisas que foram pontuadas aí, um aporte de 2 milhões, é por causa da parte da Copel, que foi colocada a tubulação interna, e não teria como prever isso antes, porque precisaria abrir o espaço para depois ver o que ia fazer. Então, são coisas pontuais, vai ser fracionado nas parcelas pagas também, não foi tirado no volume total do caixa da prefeitura. Então, o nosso próximo passo agora é deixar um relatório muito bem esmiuçado, para deixar pronto para a população ver pelo site da Câmara e também levar para o Ministério Público. Só uma ponderação, né? Dizer que não está tendo danos ao erário público é algo... Quanto mais demora a obra, mais cara ela vai ficando. A agilidade de obras públicas é que garante um valor correto e razoável. E também pontuar o seguinte: nessa semana, os vereadores rejeitaram a abertura de uma comissão que seria específica para investigar os prazos e aditivos ali dessa obra da trincheira. A comissão que foi até lá hoje é uma comissão de fiscalização de obras, de serviços públicos. Não tem nada a ver com essa outra comissão que se pretendia criar especificamente para a trincheira e que poderia, claro, tomar uma série de depoimentos, ter outras providências. São comissões diferentes, até por isso eu continuo agora com esse bate-papo com a Mônica, que traz o posicionamento, portanto, da Prefeitura, o que mais foi discutido aí nessa vistoria, Mônica. Sim, Alberto, o grande questionamento é quanto aos prazos. O tempo todo, o Meio Dia Paraná vem acompanhando essa situação, falando que o prazo inicial era janeiro deste ano. Houve esse novo pedido para que a obra fosse entregue somente no mês de julho de 2023. Só que nós todos aqui da RPC que acompanhamos o andamento dessa obra, percebemos que seria humanamente impossível fazer essa entrega no meio do ano. Isso foi confirmado pela empresa, que pediu por meio de um ofício à prefeitura mais prazo. A prefeitura, Alberto, não crava essa cedência de mais prazo, mas vai ser irreversível. Isso vai acontecer possivelmente, de acordo com o secretário de obras. Ele esteve aqui durante essa vistoria da Comissão de Fiscalização das Obras do município e falou sobre os prazos, mas confirmou que a empresa tem esse desejo, tem essa necessidade de fazer a entrega da trincheira entre os meses de outubro e novembro, e a gente vai ouvir mais detalhes na entrevista do secretário de Obras, o João Versosa. Diante do final do ano passado, até agora em março, faz uma semana praticamente, alguns dias que começou a aparecer o sol. Então, impactou diretamente no cronograma novo do aditivo de prazo que estava previsto. Então, eles pediram novamente um novo prazo. A primeira conversa que nós tivemos com a empresa, ela falou em outubro, mas parece que foi feito um pedido para novembro. Mas nós vamos analisar esse pedido, foi dada entrada ontem no novo cronograma, nós vamos analisar com muito critério e se tiver cabimento isso, se for necessário, o que nós queremos é a obra concluída e entregue dentro do prazo que a empresa está fazendo. Nós estamos vendo aí, está todo mundo trabalhando e queremos que isso aconteça para a gente ter essa grande conquista para a cidade. Pois é, a gente viu na primeira entrevista do vereador Madureira, que ele falou a respeito dos parcelamentos. Para a gente deixar claro aqui para o telespectador, essa é uma obra financiada. O secretário também falou um pouco a respeito disso e trouxe esse tipo de negociação como um dos motivos dos atrasos também, porque muitas vezes, a cada medição que acontece do ritmo da obra, eles enviam então para o banco que ofereceu o financiamento, que é a Caixa Econômica Federal. Assim que eles recebem a medição, aí eles liberam os recursos. Isso não acontece na hora. Por isso que, de acordo com o secretário, há também o atraso no ritmo da obra, porque falta esse dinheiro normalmente ser liberado. A gente lembra também que na última terça-feira, nossa equipe esteve aqui porque houve uma paralisação dessas obras por parte dos funcionários da empresa TCE Engenharia, porque eles não tinham recebido o pagamento quinzenal. Sobre isso, o secretário também foi questionado e disse que essas são paralisações pontuais que não influenciam no ritmo da obra e que normalmente a empresa resolve bastante rápido. Informou que eles estão monitorando a situação e que os pagamentos para essa empresa dia.
Sobre a liberação de marginais, né, também questionamos, porque onde nós estamos já começou um trabalho por aqui de asfaltamento, né, nessa região. Há também uma iniciativa da prefeitura para que as marginais sejam liberadas e os comércios possam receber os clientes de uma forma mais fácil. Quanto a isso, o secretário também não cravou um prazo. Mas, segundo ele, isso deve acontecer ainda no fim deste mês, mas ele não deu um dia correto para a gente. Como comentamos na reportagem, a empresa TCE também foi responsável por outra grande obra, a da linha verde, e que pela demora, né, nessa obra lá em Curitiba, eles foram multados em R$2 milhões. O secretário disse que não pensa em punir financeiramente essa empresa e que para eles não há motivo, visto que as justificativas pelos atrasos vindas da empresa são plausíveis. Vamos ouvir novamente o João Versosa. Nós estamos notificando a empresa de todas as irregularidades que existem. Se houver, vamos dizer assim, motivo para punir a empresa, nós vamos punir. Nós não estamos passando pano em nada aqui, tá? Nós sabemos das dificuldades, estamos, vamos dizer, aceitando o que é, por exemplo, as razões que são apresentadas que são possíveis de ser aceitas, nós estamos aceitando. Agora, no momento que não for mais possível nenhum tipo de justificativa para a obra não andar, aí sim nós vamos com certeza apresentar, abrir processo de penalização. Já foi aberto até um processo de penalização e está sendo analisado. Se tiver justificativa para isso, certamente a empresa vai sofrer a punição que está prevista no contrato. O vereador Madureira está ligado aqui no Meio Dia Paraná e complementando também que essa comissão vai enviar relatórios da obra para a Prefeitura, para a Caixa e que se houver notificações ilegalidades, a comissão vai cobrar que a Prefeitura multe, autue a empresa. Está aí essa atualização também. Mônica, vou pedir para você atualizar informações do trânsito, porque eu estava acompanhando ali imagens ao vivo do Alceu Nascimento. Quem vem pela Rio Branco, pela leste-oeste, e não consegue cruzar Rio Branco, tem que subir a Rio Branco aí e pegar a Porto Alegre, né? Aí acaba meio que afunilando ali naquele cruzamento de quem está descendo pela Tiradentes. É isso mesmo, Alberto. O Alceu vai mostrar para vocês como que está funcionando esse trânsito. Já há alguns dias, né, nós estamos acompanhando essa situação e vendo que nos horários de pico acontece um congestionamento aqui, exatamente onde vocês estão vendo, na Avenida Rio Branco. Ali, né, os motoristas que vêm da Avenida Tiradentes, eles precisam se entender ali naquele ponto um pouquinho se quiserem seguir por essa outra rua. A gente, esse tipo de mudança, né, não foi informada pela Prefeitura, mas normalmente os motoristas, motociclistas que passam por aqui acabam se entendendo como podem, mas várias vezes que nós estivemos aqui, por exemplo, em horários de início de manhã, né, 6, 7 horas da manhã, a gente vê que aqui nesse trecho da Rio Branco que vocês estão vendo, há sim um congestionamento. Agora não, mas ao longo da nossa entrada ao vivo a gente viu que o trânsito vai afunilando sim e os motoristas acabam se encontrando ali naquele ponto, sempre em busca de pegar um trânsito mais tranquilo, que é bastante difícil. Ali, né, Alberto, você comentou, tem uma grande chance de dar confusão, olha só, o caminhão ali, né, parando, aguardando para poder seguir. Então é muito importante dar atenção para esse trecho aqui também. Então, hein? Nesse momento aí está até tranquilo, mas claro, fim de tarde a situação acaba complicando, vai afunilando, e não só para entrar na Porto Alegre, até porque quem vai pela Porto Alegre, nas quadras seguintes, tem o sobe e desce ali, que também está um tanto complicado em meio a essas obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. Imagens ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Já continuo conversando com a Mônica, mas antes, participações de telespectadores, afinal tem muita gente mandando mensagem para tratar das obras da trincheira. O Maurício Domingos Alves. Essa obra pronta em novembro só se for de 2024. Só acredito vendo. Paciência é o que nos resta. Já a Sandra. É engraçado o secretário justificar que há uma semana que o sol apareceu. Essa obra está atrasada há mais de um ano. De fato, né, a questão do tempo aí é algo pontual, não dá para justificar tamanho atraso, é o que a Sandra está pontuando. O Lino. Essa novela da Leste-Oeste vai longe. Era janeiro, depois julho e agora em novembro. Quem paga são os contribuintes. Quem está levando vantagem? Questionamento do Lino com os prejuízos. O Hernandes. Mais um capítulo da obra da trincheira e a população que sofre com essa demora. O Emerson.
Pede, Alberto, para um vereador desses levantar quais as empresas que estão executando obras em Londrina para ver o porquê de tantos atrasos. Tem alguém ganhando muito por trás dessas obras. Está aí o pessoal desconfiado, com prejuízo financeiro, né? E tudo que pode estar ocorrendo em meio a obras atrasadas. Falamos da trincheira. A Mônica aproveitou hoje a entrevista com o secretário de Obras para questionar também sobre outras obras, entre elas a revitalização do aterro do Igapó. Mônica, por lá também temos atraso. Temos atraso, Alberto. Teremos aditivo e mais dinheiro investido nessa obra do aterro do Igapó. Essa informação é do secretário municipal de Obras, João Versosa. A Vanessa Navarro falou essa semana que já havia esse prazo de 5 de abril para que a obra fosse entregue. Mas quem passa por lá já percebe que isso não vai acontecer. Há muito trabalho também para ser feito e o secretário confirmou que essa obra vai precisar de mais tempo. Ele também justificou a questão das chuvas, porque lá é uma área que mesmo uma chuva de baixa intensidade pode prejudicar a obra, já que o solo fica bastante arenoso e escorregadio. E ele informou também que há 2 obras lá relacionadas a pontes que serão colocadas lá, já uma obra de mobiliário, e que a construção dessas pontes vai ser um pouquinho mais complicada por causa do material, né, do fornecimento de material. Vamos ouvir mais detalhes na entrevista do João Versosa. Lá nós tivemos uma questão especial lá, que foi o seguinte, lá nós temos que executar uma ou 2 pontezinhas lá para cruzar um córrego que tem ali ao lado da Joaquim de Matos Paeto, e o tipo de fundação que foi executado lá, foi necessário fazer um aditivo de realinhamento de preço. Então, para que a gente pudesse autorizar a empresa a fazer a contratação, foi necessário fazer essa análise. Só que esse aditivo ele está tramitando ainda. A partir da finalização da tramitação, estabelecendo qual que é o valor que vai ocorrer de acréscimo, aí nós vamos autorizar a execução do serviço. Então, e também em função da mobilização que tem que ser feita do equipamento lá, é necessário fazer um aditivo de prazo aí. Já não tem uma nova data ainda? Ainda não tenho para te passar, porque depende desse aditivo aí que está tramitando na Secretaria de Gestão Pública. Então, por enquanto, ainda não temos o novo prazo e também quanto dinheiro será investido a mais nessa obra do aterro do Igapó. E claro que a gente vai seguir acompanhando essa situação. Ainda falando dessas vistorias, fiscalizações da comissão que fiscaliza obras aqui em Londrina, logo depois que saíram aqui da trincheira, os 3 vereadores foram até o Moringão. A gente lembra que o ginásio, né, já era para ter sido entregue há algum tempo, né, esse prazo já passou algumas vezes. E quando eles foram lá, encontraram também algumas justificativas para que isso ainda não tenha acontecido. De acordo com o vereador Madureira, então, eles tiveram tiveram um problema de alfândega, as chuvas também influenciaram nesse atraso e há também a questão do piso. Eles estavam imaginando lá pro Moringão a retirada do piso quando eventos acontecessem, né? Para que aí esses shows, por exemplo, acontecessem de uma forma mais tranquila por lá. Mas agora eles perceberam que isso não vai ser viável. Eles já colocaram um piso lá e esses vereadores perceberam que esse piso não poderá ser retirado. Então a ideia de um outro tipo de piso ser colocado em cima desse piso que ficará fixo para então ele poder ser retirado e proteger esse material inicial. Por enquanto, Alberto, a inauguração está mantida para a primeira semana de abril, de acordo com os vereadores, e agora é mais uma obra para a gente seguir de olho para ver se o prazo vai ser cumprido. É com você. Muito obrigado, Mônica, valeu aí. Deixar a Mônica tomar um fôlego agora, respirar um pouquinho, porque depois do intervalo a gente volta a conversar agora sobre um outro assunto com impacto no centro de Londrina. Assunto para depois dos comerciais. Uma bronca de moradores com a bagunça de pessoas que dormem nas calçadas perto da concha acústica. Nos últimos dias, queimaram até colchão por lá durante a madrugada. Agora, 12h35, imagens aí cedidas pela Polícia Militar e mostrando a região de Alvorada do Sul. Rios e lagos, áreas de lazer. O Sindicato Rural e a PM fizeram um treinamento com drones. Os equipamentos têm sido usados para monitorar aglomerações e também para ajudar em investigações. É a região também com imagens aqui na tela do Seu Meio Dia Paraná. Já já
estamos de volta. Fique conosco. Meio-dia mais 38 minutos. Moradores dos arredores da Concha Acústica voltaram a sofrer com abusos de pessoas que dormem nas calçadas daquela região no centro da nossa cidade. Alguns excessos têm se estendido durante a madrugada, com imagens como esta. Olha só, um colchão, nesse ponto aqui, sendo queimado ali na Souza Naves, bem ao lado da Concha Acústica. A Mônica atendeu ao chamado dos nossos telespectadores, esteve por lá e conta agora para você o que eles têm relatado e o que será feito. Pois é, Alberto, são vários problemas e de acordo com os moradores, antes desse colchão ser queimado, houve uma briga neste dia, né? Aconteceu na madrugada de quarta-feira e aí uma briga acaba trazendo barulho muito alto, eles sofrem ali com as gritarias, às vezes estão dormindo e se assustam ao acordar com essas brigas que acontecem tanto ali perto da Concha Acústica quanto ali na rua Souza Naves. A gente lembra que essa é uma situação bastante antiga ali no centro histórico, muitos moradores acabam dormindo nas calçadas, ali nos bancos, também em frente aos comércios. E há, além dos prédios comerciais, as empresas, os prédios residenciais com moradores idosos, porque muitos estão ali há 30, 40 anos, então eles sofrem cada vez mais com essa situação. Enquanto nós estávamos conversando com esses moradores, outros estavam fazendo a limpeza ali da praça, né, da região da Concha Acústica. O Seu Nascimento flagrou algumas pessoas varrendo, outra moradora jogando água nas plantas. Então há ali uma mobilização dos moradores para evitar que a praça fique abandonada. Eles mesmos estão cuidando, mas pedem que o poder público, né, também os órgãos de segurança, tenham mais atenção para aquela região. E a gente vai ouvir mais detalhes nas entrevistas desses moradores. A maioria incomoda, pedintes. Pede de tudo, e se você não der alguma coisa, eles falam palavrões, falam mal. Então é bem constrangedor, inclusive para mulheres e pessoas que querem passear. Tem muitos moradores, que é uma questão social e política. Não é só social, é política também. E a gente deseja que nós tenhamos um bom ambiente, seja para os moradores, que eles tenham um tratamento digno, dentro das políticas sociais, como também nós que somos moradores para desfrutar do ambiente que é da comunidade também, assim como deles. E a gente entende a situação deles, mas o problema é que algumas pessoas fazem consumo de drogas, entorpecentes, e aí elas não respondem com a razão. Então, eu quando mais novo já fui assaltado aqui, os idosos que moram aqui são desrespeitados, são molestados. Então é uma situação complicada. A gente entende essa situação, a gente acha que o poder público deveria mostrar um pouco mais de serviço e ajudar nessa questão, fornecendo apoio às entidades que já fazem um trabalho social, determinar algumas áreas para se tornar como abrigos, porque a questão principal aqui é abrigo. Bom, reforçamos também que o objetivo dessa reportagem não é marginalizar ou generalizar as situações que acontecem por lá. Esses moradores reclamam de algumas pessoas que moram nas ruas e estão trazendo problemas. Algumas dessas pessoas são usuárias de drogas e esses moradores acreditam, então, que é mais um problema social que deve ser resolvido. Não uma atitude mais fria de fazer uma retirada dessas pessoas que estão lá, mas sim prestar um serviço de política pública. A gente vai ouvir agora na entrevista do Tenente Coronel Vila, ele também se posicionou a respeito disso, quanto ao patrulhamento naquela região. Vamos ouvir. É um problema que, como você própria disse, transcende a questão de segurança e abarca situações sociais, de saúde, de investigação, de receptação. Inclusive, nós temos contato, link direto com a comunidade local. Ficamos sensíveis com a sensação de insegurança se estabelece em face desta situação, mas temos também que observar os limites da lei. A Polícia Militar não pode retirar à força as pessoas que estão lá. Só pode retirar nos casos de flagrante delito ou com ordem judicial. Caso contrário, está a Polícia Militar incorrendo em abuso de autoridade. Mas
Em outra via analisada a situação, pode a polícia intensificar a atividade de ostensividade justamente para inibir que fatos desagradáveis, como ameaças, pessoas eventualmente sujando o local, amedrontando moradores, que esses fatos possam ocorrer. E para esses moradores, né, pelo menos aqueles que conversaram conosco, as maiores dificuldades são durante o período da noite e também o período da manhã. Isso porque à noite, né, já tarde da noite, eles começam a sofrer com essas brigas e com a presença de algumas pessoas por lá, muitas delas usuárias de droga. E ao longo da manhã, esses moradores querem sair ali com seus cachorros, querem frequentar a praça, mas têm medo de serem agredidos ou hostilizados por essas pessoas. Como a gente vem falando, né, essa é uma situação bastante complexa e que envolve vários órgãos públicos. A gente também ouviu a secretária municipal de assistência social, a Jaqueline Micali, que trouxe a posição dela a respeito disso. Eles são resistentes a aceitar acolhimento, porque eles fazem uso de substância de forma constante. Então, nós estamos buscando um trabalho integrado com a saúde para que, de fato, essa pessoa tenha acesso ao tratamento, a acompanhamento do tratamento e, assim, ela siga a trilha da cidadania para que ela saia da condição de rua. Outra frente que nós estamos aí planejando é um lugar específico para a alimentação, porque isso também proporciona que eles permaneçam lá. Então, nós estamos proporcionando isso. Logo mais, no máximo 2 meses, vai sair um edital onde nós teremos um espaço próprio para que a sociedade civil, as entidades, possam ir fornecer alimentação de forma digna. Aí as várias partes envolvidas, até porque é um problema de segurança pública, é uma questão também social e, claro, o direito de quem mora naquela região da cidade de ter a tranquilidade, de ter também a condição sanitária naquele ambiente ali, até porque não dá para pernoitar e depois ficar toda aquela sujeira. Enfim, são discussões que a gente vai seguir acompanhando, até porque é um problema que mexe com a cidade e tem espaço sempre presente aqui nos nossos telejornais. O Tribunal de Justiça analisa hoje um pedido para a mudança da cidade do júri do caso Eduarda Shigematsu, aquela menina encontrada morta em Rolândia em 2019. O júri em Curitiba ocorre de forma online desde o meio da manhã, com a participação de desembargadores e também advogados. Ali há toda uma sustentação, uma argumentação para que os desembargadores possam tomar a decisão final. O pai e a avó paterna pediram que o julgamento não seja realizado em Rolândia, porque na avaliação dos advogados deles não haveria imparcialidade na cidade. A Eduarda foi encontrada morta em abril de 2019. O pai, o Ricardo Seide, está preso desde então. Ele disse que encontrou o corpo da filha, já sem vida, mas nega ser o autor da morte. A avó paterna, Terezinha de Jesus, chegou a ser presa por suposto envolvimento na morte, mas atualmente responde ao processo em liberdade. O julgamento, a princípio, está marcado para 29 de março, mas a confirmação dessa data vai depender dessa sessão de julgamento de um recurso lá no Tribunal de Justiça em Curitiba. São os desembargadores que vão decidir, olha, a sessão será mesmo em Rolândia ou será enviada para outra cidade por questão de segurança e também de imparcialidade. Nesse momento, a sessão no Tribunal de Justiça foi suspensa para o almoço dos desembargadores e a discussão será retomada ao longo da tarde. Tendo novidades, você vai conferir aqui no Meio Dia Paraná, na nossa programação e também no G1. 12h47, Meio Dia Paraná segue para mais um intervalo e na sequência você vai ver que a rua Itajaí, na região da Vila Nova, terá mais 2 quadras duplicadas. Uma tentativa de desafogar o tráfego naquele ponto ali, onde o trânsito acaba ficando bastante estrangulado. Tem também a disparada no preço dos ovos, nesse período de quaresma. 12h47, é bom demais ter a sua companhia, um bom horário de almoço para você. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no seu Meio Dia Paraná.
Já estamos de volta e com um assunto que mexe com o orçamento de todo mundo, consumo aí nos supermercados. O último levantamento da cesta básica em Londrina mostrou um leve recuo no preço da carne de gado, um alívio após altas sucessivas. Mas algumas proteínas, por outro lado, estão ficando mais caras. Assunto para Kathleen Tanan, que está ali de olho nos preços dos ovos e também dos peixes, Kathleen. Olha, Alberto, vou falar uma coisa pra você. Lá em casa a gente é bem apaixonado, viu, por ovo. Ovo no café da manhã, ovo no almoço, se puder repete na janta também. Aí, viu, cardápios variados, mas tem sido difícil renovar esse cardápio, viu, porque o ovo tem ficado cada vez mais caro e muitas vezes a qualidade desse produto entregue no mercado tem sido bastante duvidosa, viu, justamente porque alguns mercados na promoção acabam vendendo alguns produtos que a gente leva pra casa e não é a mesma coisa que a gente estava acostumado. Então, olha só, a gente deu até uma checada naquele aplicativo Menor Preço, que muita gente usa, do Nota Paraná, e a dúzia aqui em Londrina está variando de R$7 a R$10 em grande parte dos mercados, mas tem gente encontrando, eu inclusive já encontrei, dúzia acima aí de R$10 em muitos mercados da cidade, você acaba levando um susto. Alguns gerentes até chegaram a contar pra gente que isso acaba sendo um impacto bastante grande, porque as granjas contam, né, que esse é um período de descarte de aves, reduzindo a produção, o preço acaba aumentando, inclusive porque há um impacto até na saúde dos bichinhos, na saúde das aves, e isso impacta com certeza na produção dos ovos. Então aquele cenário, né, da gente pagar, por exemplo, R$ 4,99 na dúzia, era uma vez, não se repete, infelizmente. A gente conversou com um gerente de um mercado, olha só o que ele disse. O ovo é um produto que nessa época, devido à alta, o custo da produção, né, e o descarte das galinhas poedeiras, ele subiu, né? Então vamos dar uma ideia aqui do ovo, né, que é a dúzia, né, que há uns 40 dias atrás ele custava aqui no preço de venda para nós R$ 7,98. Hoje está vendendo a R$ 11,98. A gente tem aquelas opções também, né? Muita gente opta pelo carro dos ovos, né? Aqueles que passam pela rua da gente, pelo bairro. Às vezes você encontra uma qualidade maior do produto, mas o preço também essas pessoas não conseguem reduzir tanto porque eles dependem daquilo para o sustento. Então, se eles já pegam por um valor maior, eles acabam revendendo por um valor maior. O que diferencia realmente é a qualidade. Muitas vezes você vê, assim, que você compra dessas pessoas e a qualidade é melhor do que algumas dúzias que você encontra no mercado. Então vai aí do consumidor e da famosa pesquisa. Sobre o peixe, tá assim também mais caro, e a gente sabe que nessa época, por exemplo, que muitos católicos têm ido aos mercados, né, dificulta bastante, porque é um produto muito procurado, principalmente aí o filé de tilápia, e houve um salto no preço desse produto, e aí as pessoas acabam se preocupando, vou trocar pelo quê, né? Tem o ovo que tá ficando mais caro, o peixe que tá ficando mais caro, que já não tava barato, né? E aí a situação fica bem complicada na hora de você organizar o seu cardápio, principalmente quem faz essas propostas, na verdade, faz esses compromissos, né, religiosos, e aí se abstém de determinadas carnes, precisa priorizar outras e acaba ficando sem sair. Estou muito feliz, olha só. Né? Esses dias estava 17, 18 real, 30 ovos agora, já subiu para 25. Agora o rapaz me deu um descontinho, né, de R$2, já tá bom, já tá ótimo. Se todo lugar que a gente fosse, a gente conseguisse um descontinho, já tava bom demais. No carro do ovo fica mais fácil, né? Tá mais barato que no mercado? Fica bem mais fácil. Fica mais fácil porque ele passa na frente de casa, né? Daí a gente já não tem aquele custo de ir até o mercado e voltar, gastar a gasolina, que tá um absurdo caro, né? Daí é melhor. Então, só uma correção, gente, vocês ouviram a entrevista falando ainda sobre o ovo, né, desse assunto que a gente repercutiu, sobre comprar, às vezes no bairro, né, do carro do ovo. Mas, Alberto, seja peixe, seja o ovo, vale a famosa pesquisa, porque o aplicativo nos ajuda, assim, a ter um direcionamento, né, onde está mais barato, mas o famoso bater perna também, às vezes, compensa, né, você acaba tendo um ganho no final das contas lá, quando você soma toda a sua comprinha, valeu a pena andar, às vezes, de um lugar para o outro, fazendo a conta do combustível também, para poder economizar. Não tá fácil, viu? Ah, tá fácil não, são os desafios para economizar, para fazer caber no orçamento ali, né? O mês vai avançando, o dinheiro cada vez mais curto e os produtos cada vez mais caros.
E vai demorar mais um pouco a liberação total do tráfego na PR-445, naquele trecho perto de Irerê. Quem passa hoje pela rodovia não vê máquinas e nem operários, mas percebe que o bloqueio na pista da direita e no acostamento, no sentido Irerê a Tamarana. Naquela parte duplicada, tem esse bloqueio ainda. Uma das pistas segue interditada e o acostamento da mesma forma. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a empreiteira informou que aguarda a conclusão do recap para só depois fazer a liberação e que ainda não há uma data para que o serviço seja encerrado. Uma das ruas da Vila Nova será duplicada num trecho curto. É a rua Itajaí, entre as ruas Rio da Prata e Araguaia. Descendo ali pela leste-oeste, né? Quem desce pela leste-oeste, pega Itajaí para acessar Araguaia, vai ter mais 2 quadras de duplicação. Mônica, como será essa obra? Quando deve começar? Olha, Alberto, a Secretaria Municipal de Obras ainda não tem um prazo exatamente para essa obra começar, porque eles estão dependendo, de acordo com o secretário, de recursos do governo do estado. Mas a ideia é desafogar o trânsito ali da região com essa duplicação e também trazer algumas vantagens para os moradores. Isso porque essa obra também consiste, né, vai haver toda uma modificação ali naquela região da rua Itajaí, porque a prefeitura pretende também construir ali um pronto atendimento, né? Essa informação não é verdade do pronto atendimento. A prefeitura pretende, na verdade, reformar ali um centro urbano, né, para que os moradores possam frequentar. Eu peço desculpas pela confusão. Agora, ainda falando dessa obra, a nossa produtora Cristiane Oia apurou que a duplicação vai custar R$900 mil e terá 2 quarteirões entre a rua Rio da Prata e a rua Araguaia, com galeria pluvial e também iluminação. Vamos acompanhar mais detalhes com o secretário municipal de obras, o João Versosa. A rua Itajaí, ela já é duplicada se não me engano, a partir da rua Tietê ali, até um determinado ponto. Nós vamos fazer a duplicação até mais à frente, porque nós estamos fazendo uma obra de revitalização de um centro comunitário que existia ali, que estava abandonado. Ali vai ser feita uma grande obra de revitalização, com uma construção de uma praça, um espaço de lazer para as famílias que moram naquela região, que vai ficar muito bonito. Vamos dizer, para fechar ali com chave de ouro, essa duplicação é muito importante também para aquela região. Nós estamos aguardando aí, é lógico, são com recursos aí, se não me engano, aí do Paraná Cidades, então o governador vindo, ele vai anunciar a liberação desse recurso, a gente já faz a licitação. Bom, então possivelmente essa semana a gente deve ter ainda mais novidades a respeito da liberação deste recurso. Uma outra obra que também questionamos o secretário João Versosa foi da rua Cruzeiro do Sul, que é paralela à Tiradentes e será usada como desvio durante as obras do viaduto da PUC, na BR-369. Por ali, as obras estão paradas, e justamente porque há alguns barracos no caminho da duplicação. Então é preciso uma cooperação entre a prefeitura e também a empresa responsável pela obra para que isso aconteça. Mas, de acordo com o secretário, essa obra não é de responsabilidade da administração municipal, e a gente vai ouvir mais detalhes agora na entrevista dele. É uma obra de terceiros, né? Um loteador que teve que fazer aquele serviço, e nós entramos no circuito para poder viabilizar que ele executasse. A parte deles, salvo engano, eu não passei lá recentemente, porque nós não fazemos uma fiscalização mais direta, porque é uma obra privada, estava faltando executar só a calçada. E precisa dar solução para aquela ocupação que existe ali. Ali naquela região ali da Cruzeiro do Sul, a prefeitura vai fazer uma melhoria na parte que falta ali, que vai daquele ponto onde começa o Jardim Leste-Oeste até, se não me engano, a Avenida Leste-Oeste, mais à frente ali. Então, nós vamos fazer um recap naquele trecho ali, que anteriormente não havia circulação, para que a avenida funcione realmente como uma avenida.
O secretário também foi questionado a respeito da duplicação de um trecho da Avenida Saul Elquinde. De acordo com o secretário, essa é mais uma obra bastante importante porque o fluxo naquela região aumentou bastante e, claro, é uma região que cresceu muito aqui da nossa cidade. De acordo com o secretário, eles pretendem duplicar aquele local. A gente ainda não tem data para que essa obra comece, mas a ideia é que a pista simples do bairro Chefe Newton até a entrada do Jardim Padovani, né, que essa obra seja nesse trecho exatamente e que eles vão executar essa duplicação justamente porque é um local que cresceu bastante. E a ideia também nessa região que nós falamos ali do Chefe Newton até o Jardim Padovani é a construção agora, então, a informação correta desse pronto atendimento médico para que as pessoas daquela região não saiam mais da Zona Norte e busquem atendimento em outras regiões da cidade e também a inauguração de um restaurante popular naquele local. Há essa ideia da duplicação, Alberto, nesse trecho específico e a gente agora vai seguir de olho também nessa obra. A gente trouxe aí 3 respostas praticamente do secretário de obras que vamos ficar de olho para ver exatamente quando irão sair do papel. Porque os projetos existem, agora falta efetivamente a execução. Tá aí, recado dado, meu muito obrigado a Mônica, vários assuntos nessa edição. Mônica sempre de olho aí em toda a cidade. Valeu mais uma vez, a gente volta a se encontrar amanhã, a Mônica vai descansar agora, né? Trabalhou bastante na manhã dessa quinta-feira, amanhã a gente volta aí nessa dobradinha aí ao longo de mais um Meio-Dia Paraná. E olha, a Prefeitura de Londrina decidiu renovar parte da frota, vai gastar quase 13 milhões de reais. Hoje a frota é de cerca de 800 veículos. O edital publicado agora prevê a troca de 125 deles. Serão 97 carros de passeio, 3 caminhonetes pequenas, 12 cabines duplas, 4 SUVs, 5 veículos de 7 lugares, um perfil bem específico, né? Um veículo caro, geralmente, ambulâncias e uma van adaptada para cadeirante. A licitação está aberta e a Prefeitura aí vai agora à procura de fornecedores destes veículos. Uma hora mais 2 minutos, imagens ao vivo, Londrina com temperatura de 29 graus. A temperatura está se mantendo com pouquíssima variação nesse horário de almoço aqui na nossa cidade. Ao vivo também o litoral do Paraná, praia de Guaratuba, temperatura de 30 graus. Muita gente pegou bastante chuva em janeiro, fevereiro e agora está vendo aí essa imagem do litoral com esse céu azul, um dia lindo. Só que, claro, pouquíssima gente nas areias ali do litoral do Paraná, até porque muita gente trabalhando, em aulas, período de férias já era. Resta aí essa bela imagem apenas para compartilhar com você no nosso Meio-Dia Paraná. De olho agora nos próximos dias, você confere primeiro como fica a sexta-feira. Olha só, norte do Paraná e oeste do estado, ainda com o sol predominando, algumas nuvens, mas sem previsão de chuva em boa parte da nossa região. Diferentemente, ali de Ponta Grossa, Curitiba, onde poderemos ter pancadas de chuva na quinta-feira. Nos próximos dias, sexta e sábado, em Londrina, tempo firme, as máximas chegando aos 33 graus na sexta e no sábado. Já no domingo, teremos a volta de áreas de instabilidade aqui na nossa região, com a possibilidade de pancadas de chuva. Mas as temperaturas seguem ainda elevadas, a mínima de 21, a máxima de 33 graus. Se chover no domingo, a princípio numa quantidade bem pequena e de forma isolada. Mas claro, a previsão para o fim de semana é assunto para o Meio-Dia Paraná de amanhã. Giovana Machado estará aqui comigo e vai atualizando as informações para você. Nesse estúdio à noite, quem estará é a Vanessa Navarro com as informações para todo o estado. Vanessa, de olho na previsão do tempo. A você, mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência, pela companhia. A nossa equipe te deseja uma ótima tarde e te espera amanhã às 11h45. Aquele abraço. Até lá. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.